Oi, aqui é o Alessio. Espero que estejam bem. Então, o Bitcoin acaba de atingir nossos próximos alvos importantes no nível de 57 mil. Deixe-me explicar o que isso significa. Tudo bem, pessoal? Venham comigo. Tudo certo, pessoal, bem-vindo de volta. Só uma atualização rápida para vocês sobre o Bitcoin. Atualmente estou hospedado em um hotel na Balada, na Inglaterra, Hamilton. Descanso e apenas serenidade. Então, eu pensei que seria uma boa hora para me afastar de Londres. Agora sobre o Bitcoin. Há algum tempo, você deve se lembrar, eu publiquei esse vídeo. E eu falei sobre o cruzamento do MACD, sobre o preço do Bitcoin. Você pode se lembrar disso e eu. Isso porque temos um cruzamento de MACD abaixo de zero no gráfico diário do Bitcoin, o que geralmente é um sinal positivo e de alta para o Bitcoin, especialmente quando ocorre em uma tendência de alta. Não tanto na tendência de baixa, mas na de alta. Quando temos um cruzamento de MACD, isso é tipicamente um sinal positivo e otimista para a cripto. Gráfico diário, muito recentemente. E isso, quando ocorre de abaixo de zero, tipicamente um sinal muito otimista. Veja, H, outra regra, o qual aplicamos, e isso é chamado de regra de 3 dias, ou regra de 3 barras. O que isso significa é que após ocorrer o sinal de cruzamento do MACD, nós então esperamos 3 barras, independentemente do intervalo de tempo que você está usando. Voca esperaria 3 barras, ou neste caso, porque é um graficodírio, esperaria por 3 dias apenas para ter certeza de que não estamos lidando com um sinal falso. Se o preço puder sobreviver a esse período de 3 dias e permanecer acima. Se ele pode permanecer acima do suporte, digamos por exemplo acima de 40 mil como um exemplo, isso é bom. É um sinal de que potencialmente podemos ter um fundo no preço do ouro. Do Bitcoin... dias para a convergência e divergência de média móvel se provar. E eu também mencionei que desde que o Bitcoin permaneça acima de 40 mil dólares depois da convergência e divergência de média móvel e depois de 3 dias, isso é um bom sinal. O bom sinal é um sinal positivo para melhor. Moeda. E isso pode significar que um fundo provável foi atingido no preço. E de fato, aqui está o que eu disse nos vídeos para membros nas últimas semanas também. As 5 ondas, 1, 2, 3... 4, 5. Temos um salto de 5 ondas. Muito bom. Então isso pode ser uma onda de grau menor 1, a onda de grau maior 5 avança para níveis mais altos. Então, esse é no momento o meu cenário de maior probabilidade. Para o Bitcoin. Acho que Provavelmente o fundo do Bitcoin foi atingido, dado o forte e impulsivo salto da região de suporte, contanto que o próximo recuo permaneça acima desta região. Estou procurando esse salto no Reddit para continuar a níveis mais altos, nos níveis de 50 mil a 53.557 mil. Acho que as chances são boas. Buscando subir para eventualmente atingir aquele nível que mencionei, seja em direção aos recordes ou pelo menos até esses níveis aqui. Em direção a 53.500 até 57 mil. E sim, potencialmente em direção a recordes históricos, veremos. Estou deixando essa porta aberta para um possível movimento em direção a máximas históricas. Isso poderia potencialmente ser o caminho a seguir. E podemos ter mais um impulso para nos levar até 55 mil a 57 mil. Essa também é uma possibilidade que eu tenho que revisitar. Considere. Certo, pessoal, como vocês ouviram nos vídeos para membros, eu realmente previ o fundo de forma inédita. Bitcoin. Quando ele bateu na marca de 100 ienes e se aproximou do nível 38.840, porque isso foi um rally impulsivo, uma batalha impulsiva. Rebote, composto por 5 ondas. Portanto, se você tem acompanhado nossos vídeos para membros, então saberia que o rebote que tivemos no preço do Bitcoin, por ser impulsivo, aumentou. A probabilidade de termos um fundo estabelecido no preço, um Bitcoin. Então, tudo isso que estamos esperando é a confirmação por uma quebra de resistência, por exemplo, um Hansen, nascemos para a resistência de 45 a 46 mil. Isso mesmo, pessoal. Foi o que tínhamos um cruzamento MACD e RK possível. Tudo indicava uma grande probabilidade de que o fundo está definido. Bitcoin naquela região que temos lá no gráfico. E agora vimos uma forte alta até nossos próximos alvos principais. Os 53 mil a 57 mil dólares. Na faixa de cuidado. Tudo bem até agora, pessoal. A propósito, só para mencionar que quando o preço do Bitcoin caiu em janeiro, muitos youtubers e analistas da época foram dizer que ok, o Bitcoin atingiu o topo e que não vamos cair mais. Eu discordava dessa visão. Eu discordava da visão que o Bitcoin parou. E é por isso que mencionei o cruzamento do MACD e também o rally impulsivo de alta que vimos a partir do suporte Porto, que indicou que o fundo Provel é no lugar e que poderemos potencialmente mover-nos mais alto para o nosso próximo alvo-chave. Faixa de 53 mil a 57 mil. Ok, então aqui está o interessante. A próxima resistência-chave vai ser aqui na região de 7 mil dólares aproximadamente, porque isso é um recuo de 78,6%, recuo de Fibonacci, da queda anterior que tivemos no Bitcoin. Então, o declínio anterior que tivemos em 2015, 2022. Se medirmos a retração de 78,6% de Fibonacci, isso nos leva à nossa próxima resistência-chave, o que pode criar uma espécie de pausa no preço. Não necessariamente, não é uma garantia definitiva de que o preço tenha que pausar. Esse nível, mas normalmente vemos algum tipo de pausa nesta região. Então, o que isso significa é provavelmente neste nível de resistência a 57 mil, que novamente é 78,6%, se não barato. Resistência, podemos ver uma retração ou algum tipo de movimento de consolidação lateral. No entanto, devo dizer que se o preço conseguir romper esse nível, se o preço conseguir
Empurrar de forma sustentada através dessa resistência pode aumentar a probabilidade de um movimento em direção aos recordes hístricos, perto de 69 a 70 mil. Pessoalmente, prefiro alguma pausa ou recuo nesse nível de resistência, mas se não tivermos esse recuo ou pausa, isso significa que o preço provavelmente tem a intenção de se mover para os 69 mil, perto do máximo histórico? Máximos históricos. Mas vamos ver. O mais importante, porém, como mencionei no meu vídeo anterior com o Zach, que enquanto o preço conseguir manter e proteger esse suporte de linha de tendência que você pode ver aqui no gráfico, esse suporte de linha de tendência pode ser muito importante porque enquanto o Bitcoin puder proteger e permanecer acima dessa tendência de suporte, o caminho de menor resistência é para cima. Podemos ver potencialmente mais ganhos em direção ao máximos históricos próximos a 69 mil a 70 mil. E como eu mencionei no meu vídeo anterior, a sazonalidade para o Bitcoin está ficando negativa no mês de março. Isso significa que no próximo mês, em março, podemos potencialmente ver alguma fraqueza. Veja bem aí. Muito obrigado mesmo. Até mais.